olhamos para isso daqui, parece que Paulo ele está colocando a carroça na frente dos bois. Porque Timóteo, na primeira viagem missionária de Paulo ele vai conseguir ganhar Timóteo junto com a sua família, mas agora Timóteo ainda ele é novo na fé, Timóteo ainda não tem experiência. Só que Paulo está olhando para alguém que é novo na fé, para alguém que não tem experiência, e Paulo não está olhando para o momento, Paulo está olhando para o que Deus vai fazer lá na frente. Porque aquele que é novo na fé hoje, se continuar na presença de Deus, se posicionando no centro da vontade de Deus, amanhã lá na frente pode ser um pastor, pode ser um missionário, pode ser um grande evangelista. Talvez você está aqui nessa noite, está falando assim, mas pastor, eu não tenho tanto conhecimento da palavra de Deus, eu aceitei Jesus ontem, pastor, eu estou caminhando, estou gatinhando na presença de Deus. É claro, está gatinhando hoje, mas Deus já viu o seu futuro, Deus já sabe como que vai ser lá na frente, e é o mesmo Deus que diz para nós nessa noite: aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para concluir. Paulo está olhando para Timóteo e está falando: Timóteo é novo agora, precisa de experiência. Se nós não investirmos naquele que são novo hoje, como que vai ter experiência para fazer alguma coisa amanhã? Alguém olha para o cenário e vai falar assim: Paulo é louco. Poderia chamar qualquer um dos outros discípulos, mas Paulo quer levar Timóteo e Silas. E Paulo vai levar esses dois porque sabe que agora ele vai poder levantar o nível de conhecimento e de experiência de Deus. Da mesma forma que ele vive experiência com Deus, ele quer repartir isso. Paulo entende que o importante, irmãos, é você fazer discípulo. O importante é você deixar pessoas que vai dar continuidade no seu legado. Não adianta eu pregar muito, cantar muito, fazer a obra de Deus uma bênção, mas não vai ter ninguém para dar continuidade daquilo que Deus começou na minha vida. Nós precisamos entender uma coisa: Deus começou a obra comigo, mas a obra de Deus não termina em mim. A obra de Deus continua com meus filhos, com meus netos. A obra de Deus continua com tantos quanto o Senhor achar por bem acrescentar. É por isso que nós precisamos incentivar os nossos filhos a vir para a igreja. É por isso que nós precisamos incentivar, irmãos, porque a obra que Deus começou em nós não vai terminar em nós, mas vai dar continuidade. O que nós fazemos aqui hoje, nós estamos preparando o terreno, porque amanhã ou depois virão netos, bisnetos e por aí vai. E Deus, irmãos, fez uma promessa não só para mim. Deus não fez uma promessa só para você. Deus fez uma promessa para a sua casa, para a sua família. Deus fez uma promessa para a sua descendência. É por isso que Josué, entendendo isso, ele vai dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não fala assim: ó, eu sirvo ao Senhor. Não, não. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas bem, Paulo agora ele vai ir, irmãos, e ele vai querer visitar alguns lugares a qual ele já tinha passado na primeira viagem. Só que na verdade, Paulo, no coração dele, ele quer reencontrar alguns amigos que ele deixou em algumas congregações que ele abriu. O coração de Paulo está voltado para um lugar chamado Betínia. Só que Deus não queria Paulo em Betínia. Deus, no meio do sonho, vai aparecer uma visão para Paulo de um homem macedônio, dizendo para ele assim: olha, vem nos socorrer. O Espírito Santo vai impedir Paulo. Paulo não vai poder ir para Betínia. Aqui eu entendo uma coisa: muitos homens de Deus que vieram antes de nós, às vezes cometem os mesmos erros, cometeram os mesmos erros que nós cometemos. Às vezes o desejo do nosso coração é um, só que nós nos esquecemos que quem dá o direcionamento é Deus. Paulo queria ir para Betínia, mas o Espírito Santo fala: Paulo, você não vai para Betínia. Não é o que você quer, mas é o propósito de Deus. É Deus falando assim: Paulo, eu vou mostrar uma visão para você, que tem um homem lá na Macedônia que ainda precisa conhecer Jesus, que precisa ser batizado nas águas, que precisa ser batizado com o Espírito Santo, que precisa ser curado, que precisa ser transformado. Então Paulo vai, irmãos, agora para onde o Espírito Santo direciona. E quando Paulo vai, irmãos, para Macedônia, e Tessalônica, irmãos, é a capital da Macedônia. Quando Paulo está indo em direção àquilo que Deus mostrou para ele em visão, ele vai parar num lugar chamado Filipe, que também tem uma carta chamada a Carta aos Filipenses. E quando Paulo chega em Filipe, irmão, lá não tem sinagoga, lá não tem igreja. Pelo contrário, quem reina lá em Filipe são demônios, são principados.
é o capítulo 16 de Atos. Vai dizer que quando Paulo e Silas chegam em Filipe, tem uma mulher que dava muito lucro aos seus senhores, porque ela adivinhava as coisas. E eu acho lindo isso daqui, porque quando tem pessoas usando de manipulação diabólica para poder enganar pessoas, Deus do céu começa a procurar um justo, alguém cheio do Espírito Santo, porque Deus nunca vai perder para o diabo. Deus fala, tem alguém lá com espírito de adivinhação? Então eu vou levantar alguém cheio do Espírito Santo, porque é onde a verdade chega, a mentira não prevalece. Deus não vai deixar o diabo enganar as pessoas, mas para dar um contrapeso, Deus vai levantar alguém cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, cheio das revelações de Deus, para que possa, irmãos, tirar a escama dos olhos do povo. Deus vai levar Paulo para lá. Irmãos, e uma coisa que eu aprendi com Deus: para o reino de Deus ganhar, o inferno precisa perder. Para o reino de Deus ganhar, o inferno precisa perder. Aquela mulher é liberta daquele espírito de adivinhação. E agora, irmãos, a palavra de Deus é pregada. A Bíblia vai dizer que Paulo vai ficar mais um pouco de tempo em Filipe. Paulo vai ser cometido por uma enfermidade e Paulo vai ficar ali mais ou menos umas 4 semanas. Só que quando nós olhamos para o que está acontecendo com Paulo, Paulo está fazendo a obra de Deus e Paulo fica enfermo. E eu aprendi uma coisa: em tudo que acontece na nossa vida, Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em tudo. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não compreendemos o trabalhar de Deus, mas Deus tem um propósito no velório, Deus tem um propósito numa enfermidade, Deus tem um propósito com uma porta fechada, Deus tem propósito, irmãos, até mesmo com aquelas pessoas que estão abandonadas. Tem pessoas que estão lá na Cracolândia, tem pessoas que estão aí em terrenos baldios, e às vezes nós olhamos e falamos, como que pode? Já evangelizamos, por que não vem? Mas Deus tem um propósito, talvez ainda não é o tempo, porque quando aquela pessoa sair de lá, aquela pessoa vai ser uma arma poderosa na mão de Deus. Paulo é cometido por uma enfermidade, fica mais um pouco de tempo em Filipe. Paulo agora vai chegar em Tessalônica. E quando Paulo chega em Tessalônica, Paulo vai fundar uma igreja. Paulo vai deixar uma igreja estabelecida. E Paulo agora vai seguir em direção à Grécia. E aí nós sabemos, vem as cartas aos Coríntios e por aí vai. Só que quando Paulo vai, irmão, seguir viagem, fazer o que Deus ordenou ele fazer, Paulo tem uma preocupação. E aquela igreja que eu gerei em Tessalônica, eu fiquei muito pouco tempo com eles. Paulo vai dizer para Timóteo, Timóteo, vai até lá. Porque Tessalônica, irmãos, era uma região que era dominada mesmo pela perversidade sexual. Lá tinha, irmãos, seitas que ensinavam cada coisa terrível. E Paulo tinha medo que essas seitas entrassem dentro da igreja e contaminasse aquilo que Paulo ensinou. Só que Paulo vai falar assim, Timóteo, vai lá, Timóteo, vê como é que está a igreja, porque eu tenho carinho por aquela igreja, eu amo aquela igreja, ainda que eu fiquei pouco tempo lá, mas eu tenho amor pelaquela igreja. Aí Paulo envia Timóteo, Timóteo chega em Tessalônica, e quando Timóteo chega em Tessalônica, Timóteo percebe que a igreja que está em Tessalônica, ainda que por pouco tempo que eles conviveram com Paulo, eles não se corromperam com aquelas seitas que tinham naquele lugar, eles ainda não se corromperam com a perversidade sexual que tinha naquela região. E aqui eu tiro um aprendizado para nós nessa noite: não importa onde nós estamos localizados, irmão, o que está lá fora não tem poder de contaminar quem está aqui dentro. O que está lá fora não tem poder, irmãos, para mudar aquilo que o Espírito Santo fez dentro de nós, mas pelo contrário, se Deus achou por bem abrir essas portas, se Deus achou por bem trazer você aqui nessa noite, é porque Deus sabe que você vai ser um influenciador. É você que vai influenciar os que estão lá fora. Os que estão lá fora, irmãos, estão cansados, sobrecarregados, mas vai olhar para mim e para você e vai dizer assim: eu quero ir lá, eu quero conhecer o Deus que ele serve, eu quero conhecer o Deus que ela serve. Como que pode, passando o processo que está passando,
passando, mas não abandona Jesus, não larga a cruz, não nega o Deus que serve. Eu quero dizer para você nesta noite, não importa a região em que você está, se Deus te colocou neste lugar, é porque Deus confia em você. Timóteo vai voltar para Paulo e vai dizer assim: Paulo, a igreja de Tessalônica está dando orgulho para nós, porque a igreja de Tessalônica não se corrompeu. A igreja de Tessalônica está sendo fiel à palavra de Deus. A igreja de Tessalônica não aceita falsos profetas. A igreja de Tessalônica não se contamina com disse-me-disse. A igreja de Tessalônica, ela não se contamina com fofoca. A igreja de Tessalônica não dá ouvido para conversas que não vão edificar. Paulo se alegra, irmãos, porque Paulo sabe que a igreja de Tessalônica tem uma identidade, e a identidade não pode ser roubada, porque a identidade fala de caráter. Caráter, irmãos, quando o Espírito Santo molda o seu caráter, você pode trabalhar no meio do ímpio, mas no meio do ímpio você vai ser a diferença. Quando o Espírito Santo muda o seu caráter, você pode estar estudando numa escola onde ninguém serve a Deus, mas eles não vão moldar o seu caráter, porque o Espírito Santo já mudou o seu caráter. Quando o Espírito Santo transforma o seu caráter, você não perde tempo com conversa alheia, você não senta em roda de escarnecedores, você não fica dando ouvido para conversa que não vai edificar, mas você está alicerçado no Salmo 1. Você sabe que você é uma árvore plantada junto às águas de ribeiro, que no tempo certo você vai produzir um fruto. Quando o Espírito Santo muda o seu caráter, pode pessoas, irmãos, conviver com você que não confessem a mesma fé que você, mas mesmo assim você vai ser a diferença onde você está. Porque a identidade, irmãos, não tem nada a ver com o estilo de pessoa. Identidade não tem nada a ver com tipo de cabelo, com tipo de roupa, com tipo de gosto. Pode ser pessoas de várias etnias, mas se a sua identidade é a identidade do céu, você se identifica. Sabe quando você encontra uma pessoa, você não conhece a pessoa, mas parece que testifica? A gente falava lá no mundo assim, né, quando nós estávamos longe da presença de Deus: ou o meu santo bateu com a pessoa, ou o meu santo não bateu com a pessoa. Irmãos, quando você encontra uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo testifica. E eu te provo isso na Bíblia. Maria vai fazer uma visita para Isabel. Antes dela chegar perto uma da outra, João Batista foi cheio do Espírito Santo dentro da barriga de Isabel, porque o Jesus que estava dentro de Maria testificou. Então quando você chega assim, encontra uma pessoa e testifica, é porque daquela pessoa está cheia do Espírito Santo igual você. E quando nós nos deparamos com essa situação, é porque, irmãos, aleluia, nós temos uma identidade do céu. É porque nós sabemos para onde nós vamos, nós sabemos quem nós somos, e nós sabemos o que nós estamos fazendo nessa terra. Paulo se alegra, porque Paulo sabe que a igreja de Tessalônica, ainda que passou somente um pouco tempo com Paulo, ela está alicerçada sobre a rocha. Isso aqui é muito lindo, porque nós vemos igreja cheia em épocas de evento, congresso, aniversário, por aí vai, a igreja enche. Mas no decorrer dos dias, aí a gente vê quem é de verdade. É nos cultos de domingo que a gente vê quem de fato serve a Deus, quem de fato renunciou. Domingo, irmãos, é culto com a família. Domingo, irmãos, é o dia que você tem que separar para poder estar na presença de Deus. Pastor, a semana toda é corrida, trabalho, tem tantos afazeres, mas o domingo você tem que separar para Deus. É no domingo que nós vemos, é na escola dominical, é na consagração. É nesses momentos que nós vemos, irmãos, se você tem identidade no céu ou não. E Paulo está muito alegre. E aqui tem uma lição para nós, porque Paulo ficou somente 4 semanas, e a igreja foi estabelecida em cima de princípio, em cima de doutrina. Isso daqui é a Bíblia falando para nós. Não tem desculpa para você servir a Deus.
Não importa se é um dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Paulo está dizendo, com 4 semanas eu gerei um povo que é fiel à palavra de Deus. Com 4 semanas eu gerei um povo. E esse povo, quando vem falso profeta, eles não se iludem com profecias, com balela. Eles não se iludem com pessoas que dizem assim, ó, assim diz o Senhor. Mas calma aí, está alicerçado na Bíblia? Meu Deus! Eles não se iludem com palavra bonita, irmãos. Você sabia que tem pessoa que sai da igreja porque alguém entregou uma revelação e aquilo não aconteceu? A pessoa sempre se pegou a profecia. O nosso coração tem que ser esse. Amém. Se for de Deus, vai acontecer. Se não for, vai cair por terra e eu vou continuar servindo a Deus. Glória a Deus! Porque eu não sirvo a Deus por aquilo que Ele faz. Eu ainda sirvo a Deus por aquilo que Ele é. Paulo está feliz, irmãos. Porque com 4 semanas a igreja não deixou que os falsos profetas entrassem dentro da igreja. Porque quem tem caráter de Deus e quem tem identidade no céu é um tipo de pessoa, tem um padrão. A pessoa chega e ela já mostra que ela está ali para trabalhar. A pessoa chega e ela já fala assim, ó, eu estou aqui para me deixar ser gasto na obra de Deus. Eu não estou aqui somente de oba-oba. Eu não estou aqui somente para aparecer em cartaz. Não. Eu estou aqui para ser usado na obra de Deus. E nisso nós conhecemos o caráter, irmãos. Porque a preocupação de Paulo é que os falsos profetas entrassem dentro da igreja de Tessalônica e aproveitassem o momento de fragilidade que Paulo não estava perto, para poder contrariar e mudar aquilo que Paulo estabeleceu. Porque quem está com uma intenção maligna vai entrar com um sapatinho de algodão. Vai entrar, mas não vai deixar mostrar as unhas. Sabe o que as pessoas falavam lá no mundo? Que tem pessoas que é que nem gato, dá um tapa e esconde a unha. São pessoas que são usadas pelo diabo. É pessoa que chega aqui, joga um fermento aqui, chega aqui, joga outro fermentinho ali. Mas quando o negócio explode, ela tira o corpo dela de lado. Ela não se envolve no meio de nada. Ela tem medo de respingar nela. Mas quem está envolvido com a obra de Deus, irmãos, não está nem aí para o que os outros estão falando. Quem está envolvido com a obra de Deus está pensando assim, no coração da pessoa está assim, estão falando de mim porque não tem nada o que fazer, mas eu que tenho o que fazer, eu vou ficar firme na presença de Deus. Quem está envolvido com a obra de Deus está que nem Neemias, dizendo, eu estou numa grande obra e não posso parar. Aqui eu encerro a mensagem. Timóteo vai falar para Paulo que a igreja está firme, a igreja está alicerçada, a igreja está fundamentada na palavra, a igreja sabe que o compromisso de Deus não é com a palavra de homem, mas é com a palavra dele. A igreja está com todas essas bases, só que naquele momento era diferente de hoje. A perseguição era muito grande, muitos irmãos estavam morrendo, e a igreja estava ficando preocupada. Aí Timóteo vai falar, Paulo, os irmãos estão firmes na palavra, mas eles estão preocupados com aqueles que morreram, porque nós estamos ensinando que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Mas os irmãos que estão morrendo, como é que fica? Aí Paulo, irmãos, vai confortar o coração dos irmãos. Paulo vai escrever essa carta, primeira carta aos Tessalonicenses, dizendo que não queria que eles fossem ignorantes acerca daqueles que dormem. E Paulo vai dizer assim, porque quem morre em Cristo não morre, na verdade dorme. Porque naquele grande dia, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, aqueles que dormiram em Cristo serão, irmãos, ressuscitados primeiro. Aí vem essa palavra, que isso aqui tem que alegrar o nosso coração, que é o verso 16 em diante. Pois o mesmo Senhor descerá do céu, com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Só que tem algumas traduções, irmãos, algumas traduções que diz assim, ó, pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E essa palavra alarido, irmãos, no original é voz de comando. Paulo está escrevendo para a igreja de Tessalônica, só que Paulo está escrevendo para eles de uma forma que eles vão entender o que Paulo está dizendo. O que Paulo quer que eles compreendam é isso. É que naquela época,
quando um exército ia para a guerra e um exército vencia o outro exército, o comandante, o capitão, o general, ele ia, irmãos, no meio do exército vencedor, e quando ele ia anunciando as boas novas, isso chamava, irmãos, de alarido. E ele falava assim: olha, vamos voltar para casa, vamos voltar para a nossa pátria, agora a guerra acabou, o nosso inimigo foi vencido. Então, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo: pois o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, Paulo está dizendo assim: vai chegar um dia que o nosso Senhor, ele vai bradar do céu. Meu Deus! A igreja vai ouvir a voz dele. E ele vai dizer assim: olha, o nosso inimigo já foi vencido. Acabou as perseguições, acabou as enfermidades, acabou essa vida terrível que você vivia na terra. Volte para a sua pátria, volte para o céu, que é o seu lugar de origem. Quando mesmo o Senhor descer do céu e a igreja for arrebatada, Jesus vai dizer assim: vinde benditos do meu Pai, e tomai por herança aquilo que já está preparado desde a fundação do mundo. Nós vamos nos alegrar, irmãos, porque nós vamos ser arrebatados. Quando nós formos arrebatados, aleluia, glória, glória, Jesus vai dar a voz de comando. Não vai ser todo mundo que vai ouvir, só vai ouvir aqueles que estão aguardando a volta do seu noivo. Só vai ouvir a igreja que está preparada. Só vai ouvir aqueles que guardaram a palavra de Deus no coração para não pecar contra Deus. Nós iremos subir, irmãos. Nós iremos nos encontrar com Jesus nos ares. Jesus vai estar sobre as nuvens. Não vai ser a terra toda que vai ver. Só vai ver Jesus a igreja. Só vai ver Jesus a noiva. Jesus vai estar, irmãos, sobre as nuvens. Só que antes de nós sermos arrebatados, aqueles que estavam dormindo em Cristo, eles ressuscitaram. Eles vão estar lá. Lá não vai ter placa de igreja. Lá vai ter Batista, lá vai ter Universal, lá vai ter Mundial, lá vai ter Vale da Bênção, vai ter Madureira, vai ter Belém. Não vai importar a placa, irmão. Todos nós iremos nos encontrar nos ares. Quando nós nos encontrarmos nos ares com Jesus, Ele vai olhar para nós assim. Ele vai dizer assim para nós, e todo mundo vai ouvir a voz dele. Ele vai dizer assim: olha, eu vou na frente, vocês vêm após mim. Ele vai começar a andar, a marchar. Está escrito na Bíblia, irmão. Toda a igreja, irmãos, que foi arrebatada vai começar a marchar atrás de Jesus. Então vai se cumprir o Salmo de número 24, a parte, irmãos, a partir do verso de número 11, quando Jesus ele chega nos portais do céu e ele diz assim: levantai as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem está lá na porta vai dizer: quem é esse Rei da Glória? E a igreja vai bradar por trás de Jesus dizendo: Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o Deus poderoso, Ele é o general de guerra que não perde batalha. Jesus vai passar, irmãos, pelos portais do céu, os portais da Nova Jerusalém. A Jerusalém, irmãos, ela é quadrada, está escrito na Bíblia. Nós iremos entrar pelos portais. Quando nós entrarmos dentro de Jerusalém, a Jerusalém celestial, as ruas são de ouro. No meio da cidade tem um jardim. No meio do jardim passa um rio. E esse rio tem águas vivas. E essa água viva porque sai debaixo do trono de Deus. Deus, irmãos, tem um trono dele em cima de um monte chamado Monte Sião. E as águas saem debaixo do trono de Deus, vai passando pelo monte, vai molhando todo o universo, passa por dentro da Nova Jerusalém. Essas águas são vivas porque essas águas glorificam a Deus. Você nunca ouviu porque um
os seus ouvidos espirituais estavam fechados. Mas a partir de hoje, quando você for na praia, chega perto da areia onde as ondas quebram e presta atenção no barulho que as ondas fazem. Até ontem você ouvia as ondas fazendo assim, ó. Tchá. Você vai chegar lá hoje, o Espírito Santo vai deixar você ouvir. Quando as ondas quebram na areia, as ondas estão louvando o nome de Deus. Se você prestar atenção, o barulho que sai das ondas quebrando na areia são glória a Jeová, glória a Jeová, glória a Jeová. Só que o homem caído ouve chuá, mas é glória a Jeová, é glória a Jeová. Você vai começar a ouvir as águas glorificando a Deus. Meu Deus! Irmãos, eu já orei na beira da praia. Aleluia! Meu Deus! Eu já senti a presença de Deus, irmãos, ouvindo o som das águas quebrando na areia. As águas que passam dentro da Jerusalém celestial são águas vivas, elas louvam o nome de Deus. Tem uma árvore plantada lá. A única pessoa que teve contato a esta árvore foi só Adão e Eva. Meu Deus! Que é a árvore da vida. Deus tirou ela da terra, está plantado lá. Nós vamos comer. Nós vamos entrar ali. E eu sei, irmãos, a Nova Jerusalém tem 12 portas. Tem 12 portas a Nova Jerusalém. E eu sei por que porta nós vamos entrar, porque está na Bíblia. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Tem uma porta chamada a porta de Judá. Essa vai ser a porta que Jesus vai entrar, e todos nós iremos entrar após ele, pela porta de Judá. Jesus, irmãos, vai passar pela Jerusalém junto com a igreja, e nós vamos entrar dentro da sala do trono. Aleluia! A sala de adoração. Depois você lê Apocalipse 4, capítulo 4, capítulo 5. Lá na sala do trono, irmãos, Deus está sentado no trono. Tem 24 anciões. Os 24 anciões representam, irmãos, 12 tribos de Israel e 12 discípulos que falam do Novo Testamento. Os 24 anciões estão ali, eles têm coroas sobre a sua cabeça. Aí, irmãos, você sabe, aqui na terra é assim. Você casa no cartório, mas depois tem o casamento religioso. Nós já casamos com Jesus, porque na cruz do Calvário, quando Jesus ele foi ferido, do seu lado saiu água e sangue. Naquele momento, irmãos, nasceu a noiva de Cristo, que é a igreja. Da mesma forma que Deus fez com Adão. Deus feriu Adão e tirou Eva, e deu para Adão uma esposa. Na cruz Deus deu uma esposa para Jesus, a igreja. O casamento aconteceu, o juiz dos juízes estava ali. Só que agora precisa acontecer um casamento religioso. E o casamento religioso vai ser lá na Nova Jerusalém. O noivo, irmãos, vai ser Jesus. A noiva vai ser a igreja. A gente vai estar feliz, porque quer ver um povo feliz é depois que come. Depois que o povo come, o povo fica alegre, irmão. O povo, quando não tem um ditado que fala assim, cara feia para mim é fome? Porque o povo não está com fome, está triste. Só que no casamento vai estar feliz, porque nós vamos ter acabado de sair das boldas do cordeiro. Vai ser um banquete, irmãos, de 7 anos aqui na terra. Pastor, mas 7 anos comendo, eu vou ficar enorme. Vai nada, irmãos. Sabe por que João viu os olhos de Jesus lá na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1? Os olhos deles estão como chamas de fogo. Porque desse jeito é o interior de Jesus. Existe um fogo dentro dele. Por isso que ele, irmãos, comeu pão depois da ressurreição, comeu peixe quando ele encontra os discípulos ali na praia, e ele passa pela parede. Você não vai ver o pão e o peixe preso na parede, porque tudo que vai caindo dentro dele vai queimando. Depois que nós tivermos o nosso corpo glorificado, vai ser assim. Vai ser 7 anos se alegrando com ele, nas bodas do cordeiro, comendo aquele banquete maravilhoso. Aqui tem pessoas que não podem comer picanha por causa da gordura, que entope veia, dá problema no coração. Mas lá não, irmão. Lá você vai poder comer picanha, lá você vai poder comer filé mignon. Você vai estar junto com ele, essas coisas não vão fazer mal para você. Aí, irmão, depois que a barriga estiver cheia, aí nós vamos pro casamento. O casamento vai ser coisa mais linda. Porque Jesus, ele vai falar assim para Deus que vai estar sentado no trono, que é o ancião de dias. Ele vai falar assim: Pai, lembra lá do livro de Ruth,
que ela precisou ser remida. Então eu remi aqui uma noiva, e eu quero que o senhor faça meu casamento. E aí o pai vai fazer o casamento, a igreja e o noivo. Mas pastor, para ter casamento precisa de testemunha. Irmão, mais testemunha do que 24 Sião e toda a legião de anjos que tem lá no céu. A Bíblia diz que tem quatro seres vivos, né, dentro da sala do trono, que são os querubins. Vai ter os anciões ali, todos eles de testemunha. Quando terminar o casamento, aí os irmãos vão pensar assim: pastor, terminou o casamento, vai ser só alegria. Aí Jesus vai dizer para nós assim: ó, terminou o casamento, agora nós vamos para a batalha. Aí, irmãos, o que você não via hoje, você vai ver naquele dia. Porque lá em Efésios, Paulo falou: vai revestir de toda a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, espada, que é a palavra de Deus, sandália, que é o evangelho da preparação. Hoje você não vê, pela fé você está revestido com a armadura, mas você não vê. Mas naquele dia, depois do casamento, essa armadura vai estar sobre você. Você vai estar como um guerreiro. E aí Jesus vai vir na frente com um cavalo branco. Meu Deus. E toda a igreja e os anjos juntos. Aí nós vamos descer o céu, irmãos. Aqui na terra vai estar terminando o período da grande tribulação. A batalha vai ser travada. Jesus vai sair vitorioso, porque Ele nunca perdeu batalha nenhuma. Nós iremos reinar com Ele. Vai ser estabelecido o reino de Cristo, 1000 anos na terra. Esses 1000 anos nós vamos reinar junto com Cristo. Ninguém vai poder tocar em mim e você, porque eu e você seremos a noiva do Cordeiro. Toda a plenitude de Deus estará em Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estarão sentados no trono de marfim, dentro da Nova Jerusalém. Eles estarão reinando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo reinando. A igreja, irmãos, como o exército de Deus. E aí nós iremos sempre olhar um para o outro, e iremos dizer assim: valeu a pena ser caluniado na terra, valeu a pena viver afronta na terra, valeu a pena viver perseguição na terra. Hoje nós estamos aqui, e agora ninguém pode roubar a nossa coroa. Você que recebe essa palavra, dê uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Irmãos, nós precisamos falar mais sobre o arrebatamento.